Fala aí, guerreira, fala aí, guerreiro, sejam bem-vindos ao podcast Peão 4.0. Estamos começando mais um programa do podcast que é feito por trabalhadores e para os trabalhadores, que tem como objetivo de ser uma voz contra a precarização do trabalho e o dia a dia nessa atual realidade política, onde cada vez tem mais exploração e menos direitos. Eu sou o Biro e eu tenho um recado para vocês antes de começar o programa. O Yuri, infelizmente, está nos deixando, mas em breve ele estará com novidades para todos nós nos canais multimídia do Esquerda Diário. Então fica ligado nas novidades do portal esquerdadiario.com.br e informe-se pela esquerda. E no programa de hoje a gente vai começar um formato novo aqui no Peão 4.0. É o Rádio Peão 4.0. Quem já acompanhava o podcast está acostumado com as entrevistas, o bate-papo com os convidados. Isso vai continuar a cada 15 dias normalmente. Mas entre um programa e outro, nós vamos começar a fazer o Rádio Peão 4.0, que é uma iniciativa para dar voz justamente aos trabalhadores que acompanham o podcast e queiram denunciar condições de trabalho, condições precárias de vida e, claro, para falar mal do patrão. E neste programa a gente vai tratar de um tema que afetou profundamente milhares de famílias operárias na capital paulista, que foi as enchentes e a chuva que colocou a capital literalmente embaixo da água, o completo dilúvio. E neste programa do Rádio Peão 4.0, nós vamos dar voz a diversos trabalhadores da região que no próprio dia em que aconteceram as enchentes compartilharam áudios conosco, mandaram depoimentos, mensagens, que estavam trocando com seus familiares e amigos no meio da situação de calamidade. Foram diversos problemas que foram denunciados, em especial nos trajetos. Sim, muita gente não foi trabalhar porque não tinha como sair e muita gente que teve que sair de casa e mesmo assim não conseguiu porque, era meio impossível com a chuva que caiu hoje, tudo alagado. Eu não sei nem se eu vou sair pra trabalhar, porque, aqui na minha rua tá suave, mas eu tenho que descer, pro ponto do fretado. E lá, quando chove um pouco, já dá uma enchida. Eu acho que hoje deve estar, completamente cheio d'água. E sem contar que, eu acho que o ônibus nem vai chegar, né? Ó, pessoal, seguinte, acabei de ligar lá. O pessoal lá do RH acabou de falar que os ônibus do fretado não estão funcionando. Não vai conseguir chegar e que é para todo mundo pegar e ir de condução, pegar e ir de ônibus normal, pegar e ir de condução do próprio bolso. Aí eu falei o seguinte, mas e quem não vai ter condições de ir? Quem vai estar, porque a gente está fora de pagamento, tudo não vai ter como garantir de... Tem pessoal aí que não vai conseguir chegar. Aí o RH lá, ele chegou, a menina lá falou pra gente que tinha que avisar que nesse caso o que eles vão fazer é fazer cobrança do banco de horas, vai colocar no banco de horas para poder pagar essas horas depois. Assim que o dia começou na segunda-feira, muitos trabalhadores já estavam enfrentando a chuva para tentar chegar no trampo. Os grupos de WhatsApp começaram a fervilhar de mensagens sobre o estado das avenidas e a situação caótica da cidade embaixo d'água. E o que não faltou foi patrão fazendo assédio moral, por mensagem, por telefone, obrigando os trabalhadores a irem até os locais de trabalho, mesmo com as ruas debaixo da água, mesmo sem passar circular, mesmo sem passar fretado. E ameaçando com corte de ponto e banco de horas. Falou que vai funcionar hoje normalmente. O senhor tá desesperado lá com os prazos lá, tá em choque. Vai funcionar normalmente como o bagulho? A chuva nem parou, mano. O bagulho não parou de chover, como que vai funcionar normal? Eles estão achando que a gente é o quê? Porra, tá tudo alagado, vai sair como? Será que eles não se tocam? Olha o jornal, porra, tá tudo alagado. Tem até jacaré em Osasco. Não tem condições, velho. Sabe o que me deixa mais fudido nisso tudo? É que esses caras aí, eles moram tudo em Alphaville, que não alaga. Agora eu queria ver se eles vissem aqui a situação da onde a gente mora. Eles não vêem a situação da gente não, pô. Mano, é uma sacanagem, é uma situação tão ridícula. Jogar com banco de hora é dar falta. Sim, como se a pessoa não foi trabalhar porque ela não quis, não teve outro motivo. Não trabalhou porque ela não quis. E enquanto chovia lá fora, o UOL soltou a seguinte matéria. Olhem que absurdo. Abre aspas.
Perdeu o trabalho por causa da chuva em São Paulo? Patrão pode descontar salário. Fecha aspas. E olha só como ela continua. Abre aspas. Por mais que se tratem de situações que fogem do controle do empregado, imprevisto como as enchentes não estão na lista de eventos que garantem ao trabalhador o direito à folga ou atraso. Continua. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, nada prevê em abono de falta por motivos de força maior. Fecha aspas. Isso é o que disse o diretor jurídico da BRH São Paulo. E pior do que isso, a MP 905 da Reforma Trabalhista, que foi aprovada por todo o governo bolsonarista, justamente muda a cláusula que antes protegia os trabalhadores que estavam no seu trajeto para o trabalho. Antes, se você estava indo ou voltando do trabalho e sofresse um acidente, era considerado um acidente de trabalho, porque afinal você estava dentro da sua jornada de trabalho. E agora, com a reforma trabalhista, os patrões não precisam mais se preocupar com o trajeto, porque não é mais considerado um acidente de trabalho. É totalmente irresponsável isso que a empresa tá fazendo. Totalmente irresponsável, mano. Tem região aí que é até perigoso o cara sair de casa e o cara tá falando que vai funcionar tudo normal. Vai tomar no cu, viu, mano? Pessoal que estiver vindo, acabei de passar por 2 acidentes. Um deles aqui quando estava entrando para Castelo. Então, pessoal, toma bastante cuidado aí quem estiver vindo. Tava vendo notícia aqui que tá tendo ponto de alagamento. Os caras tá se aproveitando aí que o governo tirou o acidente de percurso e estão estimulando aí os funcionários a se arriscar para ir trabalhar, mano. Porque sabe que se der algum problema agora, se alguém se acidentar, se alguém se machucar, aí não dá processo para eles, né? Mas aí tá errado o que eles estão fazendo, porque eles estão dando falta pra gente por uma situação que não é culpa nossa, né? Se a nossa condução, nosso meio de transporte é o fretado e o fretado não tem condições de seguir viagem, o certo é abonar a falta, mano. É tipo isso mesmo, os caras estão cagando que pode se acidentar, pode dar merda na volta, porque sabe que não tem mais nenhum tipo de responsabilidade com o trajeto. É um absurdo que os patrões se sintam à vontade de fazer assédio moral e coagir os trabalhadores a saírem das suas casas numa situação de calamidade pública como essa e arriscarem sua vida para garantir o lucro deles. E só para constar aqui, enquanto os trabalhadores estavam sofrendo assédio moral, arriscando suas motos, seus carros, suas vidas, para chegar no trabalho e não perder o emprego, para não ter as horas descontadas, e estavam perdendo seus móveis, seus pertences, suas casas no alagamento, o senhor Dória estava viajando em Dubai. Quando a gente chegar lá amanhã, tem que já todo mundo subir lá no RH e falar que não é justo, que a gente não tem que pagar essas horas. Que tem que abonar e pronto, acabou. Só que tem que ir todo mundo. Não adianta a gente ir lá 1 ou 2 sozinho, não vai adiantar nada isso. Tem que ir todo mundo, e se for todo mundo, porque se for 1 ou 2 não vai ter força. Tem que ir todo mundo, porque se for todo mundo eles não vão ter que fazer, vai ter que abonar e acabou. Eu acho mais que justo as pessoas irem mesmo, e as pessoas têm que se mobilizar. Essa é a hora, porque isso é uma sacanagem do caralho. Não é como se a pessoa tivesse uma escolha de falar assim, olha, eu não fui trabalhar porque eu não quis. Porque não é uma chuvinha qualquer, a cidade de São Paulo tá em alerta, velho. Qual é o problema deles? Eles não sabem entender isso? Eles acham que a gente é o quê? Robô pra ficar trabalhando numa situação dessa? Pra ir trabalhar numa situação dessa? É muito importante que os trabalhadores em cada local de trabalho se organizem e cobrem de seus sindicatos para que protejam os trabalhadores nessa condição, para que não sofram assédio moral, para que não sejam coagidos a arriscarem suas vidas. Também é igualmente importante a denúncia que o Esquerda Diário vem fazendo em relação à reforma trabalhista, como precariza o trabalho e expõe os trabalhadores a diversos tipos de acidente, e mais importante isso, a campanha que viemos fazendo pela anulação da reforma trabalhista. Por isso, nós gostaríamos também de mostrar para vocês o áudio de um vídeo muito interessante que estava sendo circulado pelas redes sociais, pelo WhatsApp, do Bruno Gilga, que é estudante do Direito na Universidade de São Paulo e também é funcionário e trabalha nessa universidade. Confiram agora o que o Gilga tem a dizer sobre essa situação absurda que os trabalhadores foram submetidos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Gilga. Eu sou diretor de base do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo. Eu sou também estudante de Direito aqui da Universidade de São Paulo e estou fazendo esse vídeo porque eu queria falar algumas coisas para todo mundo sobre essa situação absurda gerada pelas enchentes
que atingiram São Paulo essa semana, especialmente na segunda-feira. Foram deslizamentos por toda a cidade, alagamentos, as vias tiveram alagadas, interrompidas, as estações de trem, as estações de metrô alagadas, e esses deslizamentos, inclusive, fizeram pelo menos 5 vítimas fatais na cidade de São Paulo até agora, para não falar nas milhares de famílias que estão desalojadas ou que perderam tudo. E a gente vê na TV e vê nos jornais explicações sobre isso, que falam que é por causa do volume de chuva, que nunca foi assim. Mas ainda que possa ter chovido mais, um pouco a mais esse ano do que no ano passado, no ano anterior, a verdade é que a gente sabe que todo ano, nos meses de janeiro, fevereiro e março, a gente passa por essa situação. Inclusive, para as pessoas que moram nos bairros da periferia de São Paulo, eu não preciso nem dizer isso, porque todo mundo sabe, porque são também os mesmos bairros que todos os anos, nesses meses, sofrem com isso. Para não dizer que no país inteiro a gente assiste essa situação, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, como a gente está vendo agora. Então não adianta os jornais, a TV virem falar que isso é culpa do céu, de São Pedro ou de qualquer outra coisa. Isso é culpa das decisões políticas tomadas pelas prefeituras, pelos governos, de não investir em saneamento, em obras públicas, em infraestrutura, na segurança, no transporte das pessoas que moram nos bairros mais pobres das grandes cidades, como aqui de São Paulo. Para eles, as nossas casas, os nossos móveis, as coisas que a gente conquista com trabalho duro, e inclusive as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, dos nossos familiares, não valem nada. E valem menos ainda do que o lucro de um punhado de empresários que certamente não tomou uma gota de chuva na segunda-feira. E isso fica claro em um outro problema, que é que nós estamos vendo por toda a cidade, inclusive a USP fica aqui no Butantã, foi um dos bairros mais atingidos da cidade. Aqui do lado está Osasco, que a cidade ficou em situação de calamidade, em toda a região aqui, Barueri, Carapicuíba, e em várias outras cidades da Grande São Paulo, Guarulhos. As cidades foram muito atingidas, as pessoas perderam as casas e principalmente as pessoas não conseguiam se locomover, muitas vezes não conseguiram chegar no local de trabalho, e as empresas, os empresários, os patrões tiveram ligando, mandando mensagem para os trabalhadores dizendo que tinham que chegar de qualquer jeito, senão iam ser descontados, senão iam ter que pagar as horas, ou seja, coagindo os trabalhadores a arriscar as suas vidas, a arriscar a sua integridade física sob a ameaça de ter desconto de salário ou de ter que pagar as horas, que é o que agora, depois, passada segunda-feira, muitas dessas empresas estão fazendo. Estão dizendo que vão cortar o ponto, que vão cortar o salário, ou que vão jogar as horas para o banco de horas, o que na prática dá na mesma, porque os trabalhadores não arriscaram as suas vidas, ou mesmo arriscando as suas vidas e a sua integridade física, não conseguiram chegar até o trabalho. Isso é um absurdo. Inclusive, esses empresários se apoiam em que muitas vezes a justiça está do lado deles, e é o que os jornais estão noticiando, que a justiça permite os empresários fazerem isso, mas isso continua sendo um absurdo, uma injustiça, e nós não temos que aceitar isso. É necessário se organizar para não aceitar isso. Os sindicatos têm que estar presentes nesse momento. É direito de todos os trabalhadores buscar e exigir a presença dos sindicatos no seu local de trabalho para garantir que isso não aconteça, que os salários não sejam descontados, que essas horas não tenham que ser repostas, que não tenha banco de horas, nem nada disso. É um direito, todos os trabalhadores podem e devem se organizar, chamar os seus sindicatos e garantir isso. E, inclusive, aproveitar esse tipo de situação para garantir a organização no local de trabalho, buscar se organizar junto com outros locais de trabalho para lutar contra vários ataques que estão acontecendo aos direitos trabalhistas. Nós vimos recentemente a reforma trabalhista e agora, mais recentemente, um ataque que se liga diretamente a essa discussão, que é a medida provisória 905 do Bolsonaro, que, entre outras coisas, tenta descaracterizar o acidente que o trabalhador sofra nesse tipo de situação, no trajeto de deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, descaracterizar isso como acidente de trabalho, o que é mais uma violência contra os direitos dos trabalhadores. E, inclusive, expandir ainda mais a nossa organização como classe trabalhadora para poder lutar também para impor planos de obras públicas que garantam infraestrutura, saneamento, para que não tenha essas enchentes, indenização para todas as famílias atingidas por essa situação, tudo isso financiado com impostos progressivos sobre as grandes fortunas desses grandes empresários que estão agora cortando
o salário de quem não tem nada, muitas vezes perdeu o pouco que tinha para garantir os seus lucros. E esse foi mais um programa do podcast Peão 4.0, no novo formato Rádio Peão 4.0. Desta vez denunciando as enchentes na região metropolitana de São Paulo, que já atingiu, em dados oficiais, pelo menos 5 mortos, sobre a responsabilidade do Estado, do governo e dos patrões, que, como vimos, não estão nem aí para a vida dos trabalhadores. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Deem a opinião de vocês pelas redes sociais, que é muito importante para nós. Se vocês quiserem participar e terem a denúncia de vocês divulgada aqui no programa, entrem em contato com a nossa equipe de produção através das redes sociais, do Facebook, do Twitter ou do Instagram, ou diretamente pelo site esquerdadiario.com.br. Seja você também uma voz do Rádio Peão 4.0.